Gente, não sei o que aconteceu. Caímos todas. Eu não via mais a Raquel. Eu não sei se foi ela que caiu ou eu que caí. Alguém me diz o que aconteceu? Eu de repente não vi mais Raquel. Não vejo. Eu não sei se foi. Travou, né, Raquel? É isso. Eu não sabia se era eu que tinha caído, se era você. Pra mim ficou travado. Gente, caímos! Caímos. A gente cai, mas como somos boas militantes, a gente levanta. A gente apanha, a gente levanta. Gente, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu olhava, estava travado. A gente caiu todo mundo, eu acho, né? Não sei. Para você Nossa, caiu, Raquel, assim, travou geral para mim. travou geral, então. E aí, eu não sei, eu acho que essa última parte não salvou, uma pena. Mas tem alguém que está salvando. Talvez não tenha salvo no Stories, mas acho que tem uma aluna nossa que está tentando salvar para a gente botar isso no YouTube depois. Gente, eu não sei onde eu parei, porque travou. Nossa, eu também agora eu não lembro mais. Não sei se alguém podia recuperar aí, gente, o fio da meada. Você estava falando, nossa, enverga, mas não quebra. Alguém escreveu, enverga, mas não quebra. Ô, Juliana Loba, onde que eu parei? Menina, nem eu sei, essa tá demais agora. Eu tô anotando tanta coisa aqui para pensar. O Instagram não está acostumado com tanta mulher maravilhosa junto, falando tanta coisa. Estão nos boicotando, Cindy, eu acho. Ju, onde que eu parei? Ô, Gente, ajuda a Luana! recuperar o fio aí. Parou no protagonismo das mulheres. Ah, que a gente Ah, são os homens que. tá. Isso, o Maurílio está ajudando aí. A Ah, do visibilidade lugar. ficou com os homens e as mulheres que, né, pela pesquisa da Melissa, né? Eu acho que você estava Isso, citando. isso. Exatamente. Valeu, gente. A gente está Uh, ótimo. A galera tá prestando atenção, tá melhor que na sala de aula, hein? não fala isso não, mulher. Ah, tem Não que faça trollar uma não. piadinha só. Não, nossos alunos são maravilhosos. É Ó, isso, mas a galera. é para Ah, aquecer para o curso antimanicomial e isso feminismos no aí, isso Espírito aí. Santo, hein? Vai bombar, vai bombar. Vai bombar. Aí temos que decidir se vai ser aquele de 40 horas ou 20 horas. Não, a gente quer o máximo que a gente conseguir, né? O máximo que for possível. Até não aguentar mais Então discutir. vamos lá. A gente vai retomar essas possibilidades, né? A gente está com a ideia de o encontro de política social ser realizado e de repente a gente casar isso junto. Mas essa conjuntura é tudo É, elucubração, menina, por enquanto, né? Não por dá para a gente enquanto, pensar nada. Então vai lá, retoma aí esse protagonismo que a gente fica mais uns 10 a 15 minutos para poder é. encerrar. Se o Insta não cai, Não cair de novo, poxa o Insta vida. não vai deixar a gente cair. Então, para poder fechar esse bloco, né, eu acho que vale a pena lerem a pesquisa da Melissa Oliveira, mas também nós temos falado muito sobre isso, escrito muito sobre isso, a partir da coleção Luta Antimanicomial e Feminismos, né? Aham. Para estimular não só a participação, mas dar visibilidade coletivamente à escrita das mulheres, e aí não só uma escrita de pesquisadoras acadêmicas, mas de militantes. Eu estou pensando nas mulheres de forma plural, né? Está Sim, falando de sim. mulher trans, mulher sapatão, né? Dos Está falando diversos tipos de de diversos conhecimento, tipos de isso mulheres, né? Então, também. o volume um, volume 2 do Luta Antimanicomial e Feminismo estão aí, disponíveis pela Uhum. editora, né? E o volume 3 que já está saindo, está no Vai sair. forno, vai sair, que traz as 3 experiências dos cursos Luta Antimanicomial e Feminismos, né? A experiência no Rio, na Paraíba e em Ribeirão Aham. Preto, que nós conseguimos sistematizar a partir das falas das professoras, das experiências, para mostrar a potencialidade em que as mulheres também produzem resistência, né? E que no campo da saúde mental, em especial da luta antimanicomial, por muito tempo ficou invisível. Por exemplo, no volume um tem
Tem até o resultado de uma pesquisa de TCC de uma aluna que eu acabei de orientar na residência, inclusive, a Juliana, que ela traz a experiência de mobilização a partir da intervenção de estágio, Fabiola, olha que legal, que ela criou um grupo de mulheres num CAPS, em que ela fazia estágio. Projeto de intervenção, que bacana. Projeto de intervenção. E foi muito incrível, os resultados, né, as experiências, o que foi possível construir, né, através da experiência de estágio, e depois, agora ela fez também o TCR de residência, ela trouxe questões muito ricas, né, através da sua formação, né? Sem falar outras intervenções que são possíveis através das mobilizações entre as mulheres. As mulheres podem produzir muitas coisas, né? Então, eu acho que é um momento dessa visibilidade emergir, né? E não é dar visibilidade, mas emergir de vez, né? Para a gente poder problematizar o que está dado também, que atravessa os espaços de luta. Nós não falamos sobre isso, né? Quem pode falar, quem está autorizado. E, detalhe, né? Reuniões, vamos pensar nas próprias reuniões institucionais. Se um homem fala, há um processo de silenciamento e escuta mais atenta. Quando uma mulher fala, e de uma maneira em que ela vai questionar de forma incisiva, aquela, muitas vezes, é patologizada. Né? Ah lá, maluca, ah lá, histérica, ah lá, perigosa, que é um movimento que vem acontecendo no processo de patologização do Bolsonaro. Esse cara não é louco, a gente não pode chamá-lo de louco. É um absurdo, né, para a experiência da loucura, para as pessoas que têm um sofrimento psíquico grave, chamar esse sujeito de louco. Não, é uma vergonha, a gente não pode fazer isso. Esse sujeito, ele é alguém que está defendendo interesses políticos pessoais, né, defendendo os interesses da sua família. Ele não pode ser louco, ele não é louco, né, ele não está no momento de insanidade. Não é disso que a gente está falando. E aí a gente tem o processo de patologização de determinados comportamentos que a gente precisa problematizar e não naturalizar mais. Né? Tudo que a gente não consegue fazer uma leitura, né, a partir da totalidade e entender as suas contradições, parece que a gente cria um rótulo. Entre elas, essa disputa que está posta hoje com o Bolsonaro sendo presidente, né? E o que é chamado de loucuras. Não é loucura, é uma estratégia. Né? A gente já entendeu que ele tem algumas estratégias e ações. Então, a loucura não tem nada a ver com isso. E nem dá para chamá-lo de perverso. Apesar de entender que ele tem um grau de perversidade. Bastante. Bastante. Mas ali é uma estratégia política. Sim. Né? Está articulado com outras questões muito mais amplas que não são tão perceptíveis e visíveis, né? Sim. Na grande maioria. E que cabe a nós, da luta antimanicomial, ajudar a desvelar esse processo. Mas é claro, né? Ultrapassando leituras imediatistas que vão individualizar. E eu acredito que o serviço social tem contribuído muito, né, para o campo da saúde mental e atenção psicossocial, quando a gente retoma, né, esse debate que foi abandonado, e aí isso tem a ver com a trajetória, né, da hegemonia que se tornou de uma hegemonia psicologizante no Rio de Janeiro, a psicanálise, né, e qual é a psicanálise? Porque tem uma psicanálise que vai pensar de uma maneira macro, né, então a gente precisa trazer o materialismo histórico dialético para contribuir para um campo que, infelizmente, a sua hegemonia caminhou para as experiências, reduziu as experiências. E eu não estou negando que a experiência não é importante, não é isso, porque a gente trabalha com a dialética. Né? Mas a necessidade de articular o todo com as experiências, né? E o quanto que as ações coletivas elas são fundamentais. Nós só chegamos até aqui hoje, né? Nós somos resultados, somos frutos, né, de sujeitos, de protagonistas que construíram arduamente o processo de luta e da política de saúde mental. Né? Erraram por alguns caminhos, né? Pelas escolhas, pelas disputas, porque isso faz parte. Cabe a gente, dentro do interior, contribuir com as análises, né, com os novos processos, errarmos conjuntamente, enfim, fortalecermos
a luta antimanicomial numa perspectiva radical de transformação, né? Em defesa da vida, em defesa da liberdade. Exatamente. Raquel, assim, embora nós caímos acho que 2 vezes, mas faz parte inclusive da temática, né? É. Cair e levantar das nossas lutas, né? Metaforicamente falando, é sempre isso, né? Também parece às vezes que é sempre um recomeço, né? Porque algumas lutas ainda estão colocadas, outras já superadas, outras novas virão. E faz parte, né, da conjuntura do próprio capitalismo, ao se reinventar, colocar para nós outras demandas ou a manutenção de algumas demandas que historicamente estão colocadas. Considerando o nosso tempo, né, de que estamos aqui disponíveis, né, e acaba com essa coisa de cair, muita gente às vezes também não consegue voltar. A gente chegou aqui a quase 150 pessoas durante toda a live e agradecer muito. E coloquei uns pontos só para resumir aqui, para a gente fechar. A gente tinha o desafio de ouvir e dialogar com a Raquel, de pensar os desafios para a luta hoje, nesse contexto, e de que sugestões que estão colocadas para a gente repensar, não só cuidado, mas as próprias bandeiras e tudo mais. Desafios, acho que ela coloca a discussão dos determinantes da loucura, a direção reformista encampada pela luta em algum momento da sua história, de como que é difícil superar isso, e é importante a gente reconhecer isso para avançar. O que é ser antimanicomial? A Raquel nos provoca hoje, né, com essa pergunta, que reivindicar-se antimanicomial não é algo tão simples, é muito mais complexo do que levantar uma bandeira. A tecnificação da luta como um desafio colocado, né, para a gente discutir e repensar. As práticas manicomiais dentro dos próprios serviços da rede de atenção, e ela dá um exemplo de uma residência terapêutica aí, que ela vai atuar, e de como que dentro daquele próprio serviço, que era para ter uma outra linha de atuação, né, às vezes retomam as práticas. Isso está colocado para o desafio para todos os serviços, para os próprios CAPs, os serviços ambulatoriais. A discussão de raça e classe, ao tempo todo, atravessa a fala da Raquel, e talvez tem sido essa uma das principais contribuições que a Raquel, como intelectual, que vem produzindo na área, tem trazido para nós, e ela está conseguindo fazer isso nas suas produções, enfim. Acho que anotei algumas questões que estão postas como desafios. Estavam antes, algumas permanecem, outras serão retomadas, né, nessa discussão da pandemia. Sobre algumas possibilidades, retomar a articulação com os movimentos de base, você cita isso em algum momento, as assembleias do CAPES como importantes, essa não fragmentação de sujeitos no processo, somos todos parte do mesmo processo. Exemplos importantes dos projetos de intervenção que você cita, de uma aluna num estágio ou de uma residência. A gente tem residências de saúde mental em várias partes do país. Então, também, como que a gente vai conseguir, nesse movimento, e talvez esse movimento que a gente está confinado, a gente consiga até criar alguma rede para pegar essas boas práticas, essas experiências e disseminá-las mais, né? Para que a gente vai precisar delas. Acho que as residências em saúde mental têm trazido, né, reflexões avançadas, né, no campo da saúde mental. Enfim, acho que é isso. Se você tiver depois, Raquel, e vocês vão continuar no Rio aí discutindo, os colegas que estão nos ouvindo, alguma sugestão do que fazermos no dia 18 de maio para a luta se manter viva, mesmo que à distância, troca com a gente, vamos publicar, porque a gente está querendo pensar isso Sim. aqui no Espírito Santo, e acho que é o desafio de todo mundo que está na luta pensar isso nos seus estados, né, nos seus territórios. Então, que a gente possa trocar. Você aqui vai me dando várias ideias, né? Alguém pediu só para você falar de novo daquela tese da Daniela Alves. Daniela Alves? Albrecht. Daniela Albrecht. 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 Também as pessoas... Albert. Albrecht. Albrecht. Talvez a gente não consiga aqui dar o caminho para encontrar, mas pela minha rede social, pelas suas pessoas podem mandar mensagem e você identifica, né?
algumas pessoas que estão estudando aqui pediram para você repetir essa referência dela estudou sobre, acho que desde a questão comunista, alguma coisa assim, né? Que você mencionou Isso, do trabalho, né, no campo da isso, esquerda. isso. E dizer para todo. Então, Raquel, acho que é isso. A galera participou bastante, foi só comentando, né? E algumas perguntas. Você, ao longo alguns comentários ao longo da Daniela Albrecht, aí, o Maurílio Isso! escreveu. Obrigada, Valeu, Maurílio! Maurílio. Maravilhoso! E aí, ao mesmo tempo que você foi falando, algumas coisas estavam sendo comentadas, então não deu para a gente retomar tudo. E dizer, galera, a nossa luta é antimanicomial, é anticapitalista, é antirracista, é anti tanta coisa, mas acho que essas são bandeiras, e aí não é panfletário, no sentido, né, de que a gente tem princípios nesse campo que a gente precisa e quer defender. Né, Raquel? Mais uma vez, assim, muito obrigada, muito bom te ouvir, muito bom trocar com você. E é isso, quer dar um tchau para a galera e a gente finaliza? Quero agradecer a todo mundo que ficou até o final, né, Fabiola? Caímos 2 vezes, Exatamente. mas conseguimos fazer um bom debate, uma boa participação. Quero parabenizar novamente Fabiola pela iniciativa. Os debates têm sido riquíssimos, né? Muito bem. Maurílio está marcando presença em todos. Em todos. Maurílio tá tendo... Ele não queria nem Instagram, não queria não live. Tinha, menina! É isso! Está divulgando, participando, maravilhoso! Resistência! Espero em breve estar com vocês, né, aí no Espírito Santo, da gente efetivar alguns projetos coletivamente. Heloísa está ali anotando tudo que a gente está falando, né, para essa dissertação. Dissertação dela lá, estou esperando essa banca. E aí, obrigada, gente. Semana que vem vamos fazer uma live junto com Melissa, para quem quer falar especificamente, quer entender sobre a questão das mulheres, sofrimento. Semana que vem vai ser no dia 5, em breve a gente divulga lá no meu Insta, né? Beleza. Se a galera quiser acompanhar lá no Insta. Na verdade, vamos ter agora em maio. São tempos, né, Maurília? Agora em maio vamos ter várias lives, né? Acho que você também já deve estar se organizando. Uma das ações coletivas que o pessoal está fazendo é organizar lives, mas eu vi que tem uma experiência em São Paulo que está pedindo relatos de usuários, de familiares, de profissionais, para pensar uma ação coletiva, acho que é a frente de São Paulo. Acho que a Graça também jogou uma proposta dessa no grupo do Movimento Nacional. Aqui no Rio, na próxima sexta, a gente vai estar fazendo reunião para pensar. Então, eu acho que a gente está no momento também de pensar quais serão as ações para maio e a gente pode ir compartilhando. E trocando, isso aí, beleza. Isso. Estamos disponíveis, estamos juntos nessa e a luta é nossa, a luta está mantida, ainda que com essa tecnologia, né, nos ajudando. Gente, valeu mesmo. Valeu, gente. Vou ver se minhas alunas gravaram e aí a gente coloca no YouTube, tá bom? Beijo. Tá bom. Beijo. Por uma sociedade sem manicômios. Isso aí.